Olá a todos, sejam muito bem-vindos. E eu vou iniciar então falando algumas coisas para vocês. Hoje a gente vai ver um mapa de uma moça que me mandou mensagem e ele vai ser o mapa da semana. Mas antes da gente começar a ver esse mapa, eu quero deixar o convite para vocês entrarem num grupo do WhatsApp onde tem o oráculo do dia. Todos os dias de segunda a sexta eu coloco 2 cartinhas, a princípio são 2 cartinhas, podendo haver alteração, é a minha natureza uraniana, para que todos nós consiga ver uma mensagem da sincronicidade divina todos os dias. Pode ser que funcione no seu dia, como pode ser que funcione para o seu coleguinha. Hoje, por exemplo, uma moça me chamou para dizer que foi muito para ela. E eu convido também quem estiver participando a conta no grupo como as cartas se manifestaram, como a energia se mostrou aí na sua vida. Quero pedir também para vocês curtirem o vídeo, comentarem e compartilharem para que o canal possa crescer. Isso é uma motivação para mim continuar fazendo. E acredito que seja isso, qualquer coisa eu volto depois a repetir os recados. E a moça de hoje, que nós vamos fazer a leitura do mapa, nós a chamaremos de Tempestade Serena. E logo logo a gente vai entender o porquê disso. Eu achei fabuloso esse nome. Mas antes da gente entrar nos detalhes e tudo mais, vamos falar um pouquinho de uma energia muito forte que tem nesse mapa. Energia de Escorpião, a energia de Plutão. Essa é a energia predominante, eu diria, nesse mapa. Depois a gente vai ver alguns outros pontos. Essa moça, a Tempestade Serena, ela tem a Lua em Escorpião, Vênus em Escorpião e o luminar, o Sol, conectado a 1 grau de Escorpião. E não bastasse Escorpião está super ativo no mapa dela, ela está entrando na fase onde Plutão de trânsito está pegando o Júpiter dela. Então, provavelmente é uma fase em que muita coisa vai acontecer aqui com essa moça. Ela vai se transformar agora com Plutão pegando Júpiter. Provavelmente daqui uns 2 anos não será mais nem a sombra da pessoa que é hoje. A Tempestade Serena provavelmente se tornará muito mais ativa no seu próprio destino. Bom, então por que vamos começar falando de Escorpião? Primeiro porque é a energia mais forte aqui nesse mapa. Então a gente precisa entender como que Escorpião atua, né? Como que Plutão atua. A gente sempre fala que Escorpião é aquela fênix que nasce, morre, renasce, ressurge, morte, ressurreição, né? É uma das energias mais pesadas que tem, energia de transformação. E apesar da Tempestade Serena ser libriana, Escorpião é a energia mais forte desse mapa. Então aqui em Escorpião a gente tem que pensar que a gente está lidando com tudo ao mesmo tempo. O signo que mais, na minha opinião, é um ego muito forte é Escorpião. Porque no ego de Escorpião a gente está lidando com medos terríveis, desamparos, fúria, raiva, orgulho. Escorpião é aquele signo que é do tudo ou nada. E tudo nele é intenso. Então, orgulhos e medos, tudo é muito intenso. Em Escorpião, o sentimento de Escorpião sempre é de tudo ou nada, porque ele não entende coisas leves e serenas. Não, isso não existe para Escorpião. Escorpião, no amor ou em qualquer outro campo, é numa intensidade tremenda. Então, ele é um signo que ele testa
demais os outros 11 signos. Ele testa no amor, ele gosta também, como os signos de água normalmente, que o outro adivinhe o que ele precisa ou o que ele quer. Ele parte do princípio que se houver amor verdadeiramente, amor daqueles que conecta, que se une, que se junta, que se mescla, o outro vai entender a sua alma profundamente. É um signo muito intuitivo e, por ser intuitivo, ele muitas vezes entende a alma do outro, sim, porque ele não espera do outro apenas beleza e poesia. Escorpião, ele sabe que existe o lado ruim, o lado sombra, o lado horrível. E é nesse lado ruim, nesse lado sombra, que ele consegue medir o sentimento do outro. É como se ele precisasse testar a paciência do outro até o limite para poder entender como o outro reage, para aí poder medir se existe então amor ou não. Nessas condições, tem vários signos do zodíaco que acabam saindo correndo, né? Que Escorpião não é um signo que acredita na liberdade. Não. Ele parte desse princípio, que o outro entregue sua alma, sua essência e seus podres, seu lado feio, seu lado bonito. Ele precisa sentir que tudo que está no outro está entregue a ele, está funcionando junto com ele. Então aqui nesse mapa a gente tem muito disso, a gente tem a Lua, a Vênus e o Sol, todos eles conectados com essa energia, fora Mercúrio e Urano, todos eles fazendo fortes aspectos também. Então, pode haver muito orgulho aqui nesse mapa? Pode. Porque o orgulho de Escorpião é aquele orgulho de não ser amado, não ser desejado. Ele parte do princípio que se o outro não me entregou o seu pior lado apaixonado, talvez ele não me ame, então eu preciso me amar, eu preciso me proteger. E aí está baseado o orgulho de Escorpião. É um signo que tem muito medo do desamparo, porque para Escorpião ver o lado do outro sem amor, assim, se ele percebe que a entrega não é como ele deseja, aquilo é um desamparo terrível, é uma coisa muito extrema. Então, quando a gente fala de sentimentos, todos os signos têm sentimentos e todos os signos têm seu próprio jeito de amar e de cuidar e de nutrir emocionalmente. Mas Escorpião é o mais intenso. E ele consegue perceber amor quando vem nessa intensidade. Se não vem nessa intensidade, ele não entende como amor. E aí ele utiliza do orgulho. Então, para a gente entender bem, vamos pensar num Escorpião tentando amar o signo de Gêmeos, por exemplo. Gêmeos ama na leveza, na felicidade, na beleza, ou mesmo Libra, né? Na harmonia, no cuidado. Vamos pensar que nem Gêmeos e nem Libra quer ver a coisa feia da vida. Nem Gêmeos e Libra não tá interessado em ver a parte sombra do outro. Não. Gêmeos e Libra é leve, ele quer curtir o melhor, ser feliz, quer poesia, quer música, quer flores, quer beleza. E aí é isso que esses signos poderiam oferecer para Escorpião. E aí Escorpião logo pensa, poxa, não sou digno de ver seu lado sombra, não sou digno de entender quem ela é, não sou. Então eu vou me fechar e vou mostrar que eu sou orgulhoso. E se ela não pode me amar, eu poderei me amar.
E nessa dinâmica, Escorpião se fecha rapidinho e cancela e não quer saber, porque ele não consegue entender o amor do outro, já que ele está disposto a tudo, a ver o lado sombra, a conhecer a alma, a ir ao fundo do poço. Escorpião, ele mede até o amor, muitas vezes na briga, nas tretas, sem fim. É o verdadeiro amor do inferno. É aquele amor que testa até o limite, para ter certeza que o outro realmente está ali. Só que cada signo tem um jeito de amar. E cada signo tem uma dinâmica. E para Gêmeos, por exemplo, ou para Aquário, por exemplo, esses são signos que, quando eles são testados ao seu limite, como Escorpião gosta de fazer, eles não entendem isso por amor, eles entendem isso por ódio, eles entendem isso por perigo, eles entendem isso como algo que deve ser evitado. Então as dinâmicas são muito diferentes, porque enquanto o Escorpião quer mostrar seu lado mais sombra, seu ciúme, sua possessividade, esses outros signos de ar, por exemplo, eles entendem isso como uma verdadeira ameaça, uma ameaça à liberdade, à expressão. E aí, para eles, para esses signos de ar, no caso, não é mais amor. Já passou a ser outra coisa e acabam se retirando. Normal, né? Escorpião fica frustrado, chateado, porque prova do gosto do desamparo. Ele acaba sentindo que aquilo não era real. E muitas vezes era muito real, só que devido à forma de amar ser visto diferente, acaba não dando muito certo. E por isso o Escorpião também é conhecido como ciumento e possessivo, né? Ele quer tudo do outro. Ele quer os pensamentos do dia, os sonhos da noite e todos os interesses da pessoa voltado para ele, porque ele age assim. Ele é um signo muito focado e quando ele está com uma pessoa num trabalho ou com interesse, ele foca 100% naquele interesse ou naquela pessoa. O mundo deixa de existir. Nada importa. Qualquer coisa pode ser banida da vida dele porque ele está 100% focado naquela situação ou pessoa. E para outros signos, isso pode ser desafiador, porque tem muitos signos, por exemplo, o Sagitário, que aprecia o mundo. A forma de amar de Sagitário é vamos compartilhar as coisas boas e viver aventuras. E por esse motivo o Sagitário olha para todos os lados ao mesmo tempo. Ele está até em busca de novas experiências para poder viver com a pessoa amada. E outros signos a mesma coisa, Libra mesmo, que quer diplomacia, quer equilíbrio em todos os campos da vida. Libra não é um signo que vai banir uma parte da sua vida para focar só numa situação, numa pessoa. Não, Libra quer estar bem em todas, né? Então, coisa que Escorpião não entende, não aceita. A Escorpião considera isso uma grande falsidade. E aqui nesse mapa, então, a gente tem uma pessoa que está vivendo um conflito muito grande com isso. É uma pessoa que tem o Sol em Libra, mas o Sol está conectadíssimo com Plutão. Então, é uma pessoa que pode estar, sim, querendo equilíbrio. Provavelmente, tentando o equilíbrio. Mas, essa pessoa provavelmente tem um apego imenso a todas as situações que lhe causam interesse. Como o Plutão, o Escorpião está muito forte aqui, provavelmente
é a energia predominante. A Lua está em Escorpião, Vênus está em Escorpião. Essa é uma pessoa intensa. Quando ela se joga nos assuntos do seu interesse, ela se joga nos assuntos do seu interesse. E pode haver um conflito imenso, porque ao mesmo tempo que ela deseja harmonia, beleza, ela fica com algo querendo entender profundamente o lado obscuro. Então pode ser uma pessoa que quando percebe que está vendo a sombra de alguém ou algo obscuro, fica extremamente tentada a saber, quero saber daquilo, mas ao mesmo tempo, melhor não. É um conflito, é uma pessoa que pode se martirizar por querer entrar profundamente nas coisas, mas não querer ver certas coisas. Então, isso pode ter sido até uma energia aprendida, provavelmente aprendida, já que a gente tem Saturno em Câncer. É uma pessoa que traz da infância ou de outras vidas crenças muito enraizadas sobre sentimentos, sobre se conectar com os outros. Isso pode ser algo extremamente ameaçador, porque pode dar uma sensação de que se deixar levar por sentimentos pode lhe causar até mesmo uma morte, por correr o risco de um possível desamparo. Então, falando desse Sol e desse Plutão aqui, é uma pessoa que tem medo da vulnerabilidade, né? Tem medo de se entregar, tem medo de entrar profundamente, mas ao mesmo tempo um desejo profundo, mas um medo, uma ameaça. Sendo assim, ela pode ser uma pessoa com tendência de controle e manipulação, às vezes dela mesma, quando ela percebe que está entrando num sentimento muito intenso, ela tenta fugir, se moldar e consegue, que Escorpião consegue. Com isso também aparecem muitas crises existenciais, muitas crises de quem eu sou, do que eu gosto. Porque ela tem um grande medo de perda e de abandono, porque em Escorpião tudo é mais intenso, então dói. Isso tudo vai prejudicar imensamente as lutas, vai ter lutas internas com autoestima e autoimagem. Porque aqui tudo isso aí está na casa 2, em Libra. Então aqui o assunto autoestima, autoimagem tá em alta. Porque é como se perder o outro ou correr esse risco pudesse acabar com a sua imagem ou com o que ela sente por ela mesma, o seu valor perante ela mesma. Isso pode ser muito, muito intenso na nossa amiga Tempestade Serena. E aí quando a gente vê esse Saturno, né? Esse Saturno em Câncer, o signo da nutrição, é uma pessoa que deseja tanto se conectar, de apegos, de entrega plena, mas existe aqui um Saturno em Câncer, gente, uma restrição em relação a isso. Então, e esse Saturno em Câncer, ele está conectado com o Nó do Sul, ou seja, isso é uma coisa antiga, provavelmente uma coisa de outra vida. Existe um peso emocional herdado que precisa ser transformado. E isso pode se manifestar, às vezes, em um sentimento de dívida com a família, que precisa cuidar de todo mundo, ou uma culpa inconsciente. Essa culpa, quando tenta seguir o próprio caminho, sabe? É uma pessoa que, às vezes, fica se sentindo mal por isso, especialmente por conta do Sol em Libra. Libra é sempre um signo de harmonia, e ele é capaz, sim, de se deixar de lado em nome da harmonia. Ou seja, eu
esqueço as minhas vontades, os meus desejos e as minhas necessidades para poder estar de bem com o outro. Saturno em Câncer nos conta ainda mais isso. Isso pode ser muito, muito pesado, porque pode ser uma pessoa que pode achar que precisa salvar todo mundo, pode ser uma pessoa que talvez pense que não tem o direito de se expressar livremente, de ser quem é, e pode ser uma pessoa que está sempre duvidando do próprio brilho. Não vamos esquecer que aqui a gente está vendo um ascendente em Leão e um Sol comprometido com Plutão. Então, é uma pessoa que pode duvidar da sua potência, do que vai entregar ao mundo, da sua autoestima. E aí a gente tem também esse trígono com Júpiter. Gente, a gente sabe que Júpiter, ele aumenta tudo que ele toca, ele expande tudo que ele toca. Então, sim, ele pode deixar essa sensação toda muito maior, que está tocando o Sol, e pode trazer essa inquietude para a essência dessa pessoa. E a Lua em Escorpião, então, acompanha toda essa energia. Mas Júpiter também é a forma como a gente cresce. E aqui é Júpiter em Aquário, um signo extremamente livre, um signo extremamente desapegado. Então existe nessa pessoa, na tempestade serena, existe algo que de vez em quando pode gritar, ou muito pode gritar. Agora, provavelmente com Plutão sentando ali em cima do Júpiter, vai gritar ainda mais. Existe algo nessa pessoa que anseia por originalidade, por liberdade, por igualdade, por lealdade, por tudo isso. Porque Aquário é um signo muito humanitário, que acredita na igualdade para todos, mas ele também é um signo muito original. Aquário é um signo que respeita as próprias vontades e entende as diferenças. Então, quando Júpiter ali em Aquário começa a gritar, essa é uma pessoa que tem uma ânsia, uma ansiedade em ser original, em ser ela mesma. Porque temos aqui nesse mapa muitas questões que nos mostram que ela foi ensinada a ser alguém que talvez não seja ela. É como se alguém tivesse moldado para que ela fosse aquilo que se esperava dela. E ela não é uma pessoa que chegou assim reprimir muito isso, mas sofre com isso, porque está sempre tentando equilibrar. Só que Júpiter em Aquário, gritando, talvez não vai ter muita escolha. Talvez essa pessoa realmente vai precisar começar a olhar mais para ela mesma e entender as suas diferenças. E muitas vezes com um escorpião tão forte no mapa, possa ser uma pessoa que precisa talvez assumir para si mesma. Sim, sou apegada, sou ciumenta, sou isso, sou aquilo. Essa é uma pessoa que talvez precise assumir para si mesma quem ela é. E entender que ela não precisa ser igual às outras pessoas, entender as suas necessidades. Isso pode estar gritando com os trânsitos que estão acontecendo agora. E aí esse aspecto, né, desse Júpiter que quer originalidade, quer viver, eu sou eu mesmo, e é isso. Ele tá aí conversando com o Sol, que tá coladinho com o Plutão. O que isso pode dar, né, para essa pessoa? Ela pode ter muita crise de identidade. Meu Deus, quem eu sou? Para que sirvo? Pode ser bem forte isso. Um sentimento de inquietação intensa, crônica, sabe? Como se ela não tivesse feliz no lugar que ela tá. Crise de identidade ligada com sensação de estar vivendo menos do que poderia. E conflitos entre os seus valores e os valores do coletivo, sabe? Como se o mundo estivesse pedindo algo, mas ela ainda estivesse tentando se encaixar nisso, como no seu valor pessoal, como se
as coisas que ela acreditasse pro mundo, pra igualdade, humanidade, ela sentisse que ela mesma vai contra os valores dela. Isso pode acontecer se não houver uma aceitação de quem se é. Então esse aspecto também pode ter, ela deseja crescer, mas sente que algo puxa para trás. Ela quer liberdade, mas tem medo de perder a segurança do apego, do estar juntinho. E ela pode querer ajudar todo mundo, mas sentir que primeiro precisa resolver a própria vida. Então tudo isso pode ser bem forte para esta pessoa, que eu espero que depois me conte, pode ser até por mensagem, se não quiser fazer por comentário. Bom, vamos entrar um pouquinho aqui no ponto de libertação da tempestade serena. Gente, eu tô esquecendo direto, é um nome muito comprido que eu coloquei para você. Moça, bonita. Tempestade serena, né? Isso. Gente, o ponto de libertação do mapa tem muito a ver com os nodos, tem muito a ver com o que Saturno vai nos contar também. Mas um ponto de libertação extremamente forte é Urano. O ponto que a gente tem Urano é um lugar onde a gente realmente pode olhar com carinho para este lugar e aceitar a transformação. Ali a gente tem sim o poder de se transformar, ali a gente tem o poder de criar algo novo. E Urano aqui na casa 2, a casa dos valores, a casa de Touro. E na casa 2 a gente tem também a nossa autoestima. Essa é uma pessoa que pode sentir muita insegurança na sua vida financeira, no que ela tem a entregar para o mundo, aos seus valores, os seus valores pessoais. Urano na casa 2, ele nos conta muito de que os valores precisam ser transformados. Os princípios, normalmente os princípios que a gente aprende lá na infância, sabe? Alguma coisa que nos contam, a vida é assim, a vida é assado, ou a vida é frita. Com Urano na casa 2, a gente precisa dar uma olhadinha nisso aí e transformar, porque alguma coisa ali precisa ser modificado. Esse é um ponto de libertação. Geralmente as pessoas que têm Urano na casa 2, elas vêm muito duras quanto àquilo que aprenderam. Elas encaram os princípios da família como se fossem leis universais. E o Urano nos conta que ali precisa haver uma transformação. Então essa pessoa, muito provavelmente, aprendeu princípios dentro da sua família que agora ela não consegue se encaixar. Ela não consegue fazer parte disso, e isso acaba transformando a sua autoestima até numa ameaça, como se ela não se sentisse digna do mundo, ou como se o mundo não precisasse dela, talvez, ou como se o mundo não fosse confiável. A sensação de desamparo pode ser muito grande. Mas que princípios são esses que ela aprendeu e que hoje podem tornar a vida dela tão difícil? E uma das primeiras coisas que a tempestade serena precisaria é aprender a se comunicar. Esta é uma pessoa brilhante, brilhante mesmo. É aquelas pessoas que têm ideias que nunca ninguém teve. É aquela pessoa que é inovadora no racional, no pensamento. Ela é livre mentalmente. Ela é uma pessoa com uma inteligência acima da média. Ela tem ali Mercúrio conectado ali, em conjunção com Urano. É uma pessoa genial. Pode ser até uma dona de grandes ideias, de grandes talentos. Só que tudo isso na casa 2 foi reprimido, foi muito reprimido. Provavelmente aquela criança que ouviu muito assim, não fala besteira. Porque as ideias dela foram negadas. E muito provavelmente é uma pessoa que, por diversas vezes, foi envergonhada quando criança, provavelmente, assim espero. Assim não espero, né? Mas normalmente eu acredito que não esteja mais passando por isso. Uma pessoa que foi ridicularizada pelas suas ideias inovadoras, provavelmente. É uma pessoa que
quando começava a falar alguma coisa, alguém fazia com que ela sentisse uma grande vergonha do que estava falando. E quem nos conta isso é a casa 5. Ali a gente tem Lilith, é uma vergonha. É como se ela não tivesse tido o direito de expressar os seus pensamentos, justamente porque os seus pensamentos eram muito diferentes de todo o resto, de todo o padrão. Então é como se ela fosse aquela menina que talvez lá na infância as pessoas já diziam assim, olha, não fala nada não, porque ninguém tapa as tuas ideias. Então ela aprendeu a se calar. Ela tem uma mente fabulosa, é uma pessoa extremamente inteligente e livre mentalmente. E seus sentimentos não acompanham, porque no fundo, ela é uma pessoa que ela precisa de apegos sinceros e de conexões extremamente intensas. Mas o seu racional inovador e genial pode assustar as pessoas na sua infância, fazendo com que as pessoas a podassem. E com isso ela segura para si, segura muito para si. Os sentimentos, as ideias, a essência, como se para ela se expressar fosse como assinar uma sentença que a fizesse passar vergonha. É uma pessoa que não pôde contar o que pensava, que não pôde criar as ideias que tinha, não pôde falar dos seus valores. E aprendeu com isso, aprendeu a se camuflar, a se disfarçar e a deixar tudo isso no seu íntimo, muito pessoal mesmo. E isso pode ser uma fonte de grande sofrimento, porque uma pessoa que não tem liberdade para se expressar. Já existe um medo natural de abandono, já existe um medo natural, já existe o orgulho natural de Escorpião, e sua mente brilhante não consegue se adaptar a talvez as suas necessidades. Então ela é uma pessoa que provavelmente evita falar coisas muito fora, ideias que talvez poderiam levar ela a outro nível, por medo da rejeição, por medo do desamparo. É uma pessoa que pode ser atacada até pelos seus sentimentos, ou pode encontrar pessoas que use os sentimentos intensos dela contra ela. E isso tudo é muito triste. Mas e qual o nó do norte, então? O nó do norte está justamente em Capricórnio, na casa 5. Vamos convidar a tempestade serena para deixar sair a tempestade que existe nela. Porque o mapa dela convida a ela criar nela mesma a própria estrutura que ela precisa. E a entender que a única pessoa que não pode desamparar ela é ela mesma. E que qualquer pessoa que esteja com ela e que não consiga aceitar ela, receber ela e amar ela, é porque não é a pessoa certa. Essa é uma pessoa que precisa criar nela mesma todos os recursos para não depender de ninguém, para não ter apegos a ninguém, a criar a autoestima dela e os valores dela, e entender que ela é única e perfeita e tem um mapa fabuloso. E qualquer outra pessoa que não consiga entender ou conviver ou aceitar é porque é a pessoa errada. E a vida pode apresentar várias pessoas erradas, vários trabalhos errados, que é justamente para testar a capacidade de ir em busca de quem se realmente é, e que ela possa expressar tudo o que ela precisa expressar e falar o que ela precisa falar. E sim, poderá aparecer pessoas que vão julgar, que vão condenar ou que vão fazer coisas que não são legais, mas é o aprendizado desse planeta. É a gente aprendendo a se levar a sério. Vamos pensar que o ascendente em Leão é um ascendente que precisa. Eu gosto muito da frase desse ascendente que diz assim:
para entender o meu nome, eu preciso ir além do meu sobrenome. O ascendente em Leão é um ascendente que prova de muitas humilhações ao longo da vida, porque aprender a brilhar é o principal objetivo. E o Nodo nos conta, aqui no caso da Dona Tempestade Serena, que essa é uma construção feita através da expressão, é poder contar, é poder ir além de tudo o que disseram que ela não pode falar, não pode isso, não pode aquilo. Aqui ela precisa ir além e levar sim ela mesma a sério, mesmo que isso cause percas e mesmo que isso cause dores, porque se causar percas é porque não é para ser, é porque não é a pessoa correta, ou o emprego correto, ou a situação correta. E com o Nodo em Capricórnio, a gente sabe que é um degrau por vez, é a subida da montanha. É preciso todo dia fazer um pouquinho, e um pouquinho, e um pouquinho, até que se olha para trás e vê que já se subiu muito, muito mesmo. E é com paciência, é com perseverança. E a gente tem aqui também Netuno na casa 4, né? E aí a essência dessa pessoa pode ter muito assim, que ela é uma pessoa que acredita que a vida tem um sentido espiritual maior. E eu não tenho Netuno na 4, mas eu também acredito nisso. E ela pode não saber explicar muito bem isso, mas é assim que ela sente. Que o lar ideal é um lugar de fusão também, acolhimento, transcendência, quase místico. Sabe, como se não houvesse dia a dia, contas a pagar, nada de feio. Ela acredita que a conexão perfeita é praticamente mística, né? A realidade interna, os sonhos, sensação, intuição vale tanto quanto qualquer outra coisa, ou mais que a realidade externa. E o amor incondicional é possível. Frequentemente essa pessoa se decepciona tentando encontrar em pessoas ou famílias disfuncionais, porque aqui a gente está no planeta Terra e ninguém aqui é perfeito. Essa pessoa tem uma tendência a se iludir com o passado, com a família. Ela idealiza as pessoas, as figuras que não estavam emocionalmente presentes. O impulso de fugir da dor, criando mundos internos, fantasias, isolamentos é muito forte. A dificuldade de criar raízes reais e sólidas por viver num plano de sensação, de sonho, de idealização, sabe? É uma pessoa que precisa aprender a se ancorar na Terra, entender que aqui existe o lado místico, existe, tudo é muito bonito, mas também a gente precisa entender que somos humanos e erramos, e temos contas para pagar também, todo mundo tem, e que às vezes as coisas quebram, sabe? É uma pessoa que precisa se ancorar na Terra também. Então agora eu quero deixar aqui uma mensagem para Tempestade Serena. Eu espero que isso auxilie muito ela e que isso tudo tenha sido muito relevante para ela. Então, querida Tempestade Serena, você não está aqui para ser leve, você está aqui para ser verdadeira. Você sente demais, pensa demais, percebe demais. E às vezes isso te faz sentir como se você estivesse errada, como se você fosse intensa demais, difícil demais, complicada. Mas deixa eu te contar uma coisa que talvez ninguém te disse com força suficiente. Você não é demais, você é exata. O que acontece é que o mundo se acostumou com gente rasa e você veio de profundezas antigas. Você não está aqui para agradar, está aqui para curar. E sim, você já segurou o mundo sozinha tantas vezes que esqueceu como é ser amparada. Já engoliu sua raiva e sorriu quando queria gritar. Já se apaixonou por quem não podia te dar o amor de volta, porque no fundo achava que precisava merecer
ser amada. Mas chegou a hora de parar de repetir a dor como se fosse destino. Você não está aqui para repetir o que te machuca. Está aqui para transmutar o que machuca com sabedoria. Eu espero que isso te ajude bastante. E se eu fosse te dar dicas, eu diria: crie limites claros. Dê nome para sua raiva, aceite sua raiva. Confia na sua leitura, no que o seu racional te diz. Você é muito intuitiva. Se envolva com quem te dá paz, não adrenalina. Amor não é teste, não é desafio, não é guerra. Você merece alguém que te tranquilize e não que ative suas feridas. Escolha quem te faz respirar mais fundo, não quem te prende o ar. Fale, mesmo que tremendo, mesmo que com medo. A cura da tua alma está na voz. Você veio aqui para comunicar o que é difícil de dizer. Mesmo que a voz esteja falhando, fale o que você sente. Mesmo que o outro não entenda, mesmo que ele só escute. Você está aqui para ser invencível, está aqui para ser inteira com suas falhas, sua coragem, seus silêncios e a sua luz, que ninguém pode apagar. Você é mais forte do que imagina. E agora é a hora de viver isso, como quem sabe disso. Seja muito feliz e eu espero que isso tenha te ajudado de verdade. Um grande beijo, Ventania Serena.